Quando Gabriel entrou naquela sala pela primeira vez, ninguém percebeu o quanto o mundo acabaria de mudar. Os olhos baixos, o jeito calado, o uniforme bem passado, mas simples demais para aquele lugar. Ele não disse uma palavra, mas às vezes o silêncio carrega mais força do que 1000 discursos. A professora olhou para ele com desconfiança. Alguns colegas sorriram com deboche. Ninguém ali fazia ideia do que aquele menino era capaz. Até o dia em que ela disse: "Resolve isso, gênio." E naquele instante, o impossível aconteceu. O relógio marcava 5:30 da manhã quando Ademar puxou a cortina da janela do quarto. A cidade grande ainda despertava, mas para ele os dias começavam antes do sol. Passos leves o levaram até a cozinha, onde colocou a água para ferver e conferiu o uniforme de trabalho pendurado atrás da porta. Enquanto isso, no quarto ao lado, Gabriel ainda dormia. Aquela era a 3ª semana desde que a família se mudara. Do interior para São Paulo, um apartamento modesto de 2 quartos, num bairro simples, mas bem localizado. Nada de luxo, mas muito mais do que tiveram por anos. O motivo da mudança? Um só: Gabriel. Desde pequeno, os pais sabiam que ele era diferente. Aos 5 anos, após muitas consultas e olhares desconfiados de professores, veio o diagnóstico: transtorno do espectro autista. Foi um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Alívio por saber o que era, dor por não saber como lidar. Mas Gabriel, mesmo com a comunicação limitada e o olhar distante, surpreendia a todos com sua capacidade incomum de entender números. Enquanto outras crianças mal começavam a somar, Gabriel já resolvia contas de multiplicação com facilidade. Não falava muito, às vezes nada, mas quando se sentia confortável, explicava as contas com calma, num tom baixo, sem olhar nos olhos, mas com uma lógica cristalina. Seus pais perceberam cedo que havia algo precioso ali e decidiram apostar tudo. Ademar passou anos fazendo bicos como eletricista. Quando surgiu a oportunidade de emprego fixo numa empresa da capital, com carteira assinada e benefícios, ele não hesitou. Juntaram o pouco que tinham e mudaram de cidade. A cereja no bolo veio com a aprovação de Gabriel em uma bolsa de estudos integral para uma escola privada reconhecida por sua excelência e seu elitismo. Naquela manhã, Gabriel acordou com o som do pai preparando o café. Sentou-se na cama sem dizer nada. A mãe, Patrícia, já separava o uniforme da escola com cuidado. Era um tecido mais simples do que o dos outros alunos, mas estava limpo, passado, bem cuidado. Gabriel vestiu-se sem resistência. Colocou a mochila nas costas, ajeitou os cadarços do tênis e sentou à mesa sem dizer uma palavra. O café da manhã correu em silêncio, como era de costume. Gabriel comia devagar. Patrícia o observava, como sempre fazia. Conhecia cada gesto do filho. O jeito que ele mexia os dedos quando ficava ansioso, o tempo que demorava para responder, a forma como encarava os objetos, mas evitava olhos. Ademar os levou até a escola de metrô. No caminho comentou algo sobre o trânsito, sobre o novo supervisor que conhecera no trabalho. Gabriel escutava, mas não respondia. Apenas olhava pela janela, acompanhando os postes, os fios, os prédios altos. A cidade era grande demais, barulhenta demais, mas não o assustava. Ele apenas precisava entender as regras invisíveis daquele novo jogo. Na frente da escola, os carros importados formavam uma fila elegante. Pais com trajes formais, motoristas de terno, crianças com mochilas caras. Ademar ajeitou a camisa simples e passou a mão na cabeça do filho, com delicadeza. Não disse muito. Apenas um sussurro: "Vai dar tudo certo, filho, do seu jeito." Gabriel assentiu com a cabeça. Entrou pelos portões com passos contidos. A recepcionista o levou até a sala do 7º ano. Era uma mulher simpática, mas apressada. Bateu na porta da classe e entregou Gabriel à professora. Era Marta, alta, rígida, olhar analítico.
Levantou as sobrancelhas ao ver o nome no papel e o uniforme diferente. Classe, esse é o Gabriel. Ele veio de outra escola. Espero que vocês o recebam bem, disse sem muito entusiasmo. Ninguém respondeu. Um ou outro cochichou. Gabriel foi colocado na carteira do canto ao lado da janela. O lugar que ninguém queria, onde os tímidos se escondem e os diferentes são deixados. Ele sentou e tirou o caderno. Tudo em silêncio. A aula seguiu com fórmulas, explicações, quadro branco sendo rabiscado a cada minuto. Gabriel acompanhava. Olhava fixo para os números. Copiava tudo, letra por letra. Não levantava a mão. Não fazia perguntas. Mas ao final da aula sua folha estava impecável. Não com firulas, mas com conteúdo. Tudo certo. Nos dias que se seguiram, o padrão se repetia. Gabriel não interagia. Não almoçava com ninguém. Sentava, anotava, entregava tudo. O boletim foi o primeiro a revelar algo. As notas em matemática vinham com 10, sempre. Em ciências, quase isso. Mas em português, história, geografia, onde era preciso opinar, interpretar, conversar, as notas ficavam medianas. Nada abaixo da média, mas sem brilho. A professora Marta começou a perder a paciência. Dizia que ele precisava participar mais, que não bastava ser bom em conta se não soubesse se expressar. Gabriel permanecia calado. No recreio, Gabriel sempre ficava sozinho. Sentava num banco e observava o chão. Às vezes, rabiscava com o dedo na perna, fazendo contas. As crianças passavam por ele como se não existisse. Algumas olhavam com estranhamento, mas não se aproximavam. Em casa, era diferente. Com o pai, falava pouco, mas com a mãe, às vezes, sussurrava as coisas que aprendera. Patrícia ouvia com carinho, mesmo sem entender os termos. Ela não precisava entender para saber. O filho tinha algo que o mundo ainda não enxergava. Certa noite, Gabriel falou, sem ser provocado. A escola tem muitos ruídos. As palavras são barulhentas. A mãe parou de cortar os legumes e se aproximou. E você prefere o silêncio? Ele fez que sim. Depois acrescentou, no silêncio eu entendo tudo. Mas o mundo, principalmente o mundo daquela escola, não era feito para ouvir silêncios. Era um mundo de vozes, de aparência, de presença. E ali, um garoto negro, calado, bolsista, era quase um corpo estranho. Ainda assim, Gabriel permanecia. Todo dia, chegava. Assistia às aulas, entregava as tarefas. Não sorria, não reclamava, não respondia provocações, apenas vivia o dia, como quem resolve um problema longo, linha por linha, até encontrar a resposta. Ele só não sabia ainda que, em breve, seria desafiado a resolver algo mais difícil do que qualquer equação. Um problema que viria não de um livro, mas do preconceito disfarçado de autoridade. E quando isso acontecesse, seu silêncio teria que gritar, e o mundo inteiro ouviria. A rotina de Gabriel já estava estabelecida. Chegava sempre no mesmo horário, sentava na mesma carteira, abria o mesmo caderno, anotava tudo em silêncio. Era discreto, quase invisível, e ainda assim chamava a atenção, não pela roupa, simples mas limpa, nem pela postura, retraída mas respeitosa. O que incomodava era o silêncio, a ausência de reações, a forma como ele parecia não querer fazer parte do mesmo teatro social que todos ali ensaiavam todos os dias. Gabriel não ria das piadas dos colegas, não puxava conversa nos corredores, não buscava agradar ninguém. E isso, naquele ambiente, era uma ousadia. Naquela escola, estar calado era um crime não declarado. Não se misturar era visto como arrogância. E ser diferente, ali, era perigoso. Logo na segunda semana começaram os primeiros comentários, disfarçados de brincadeira, claro. "Tá mudo, é?" disse um dos meninos quando Gabriel não respondeu a uma pergunta simples durante o recreio. "Deve ser gênio de laboratório. Só fala com números", murmurou outro.
Eles não falavam com ódio, era pior, falavam com escárnio, como se fosse natural zombar do que não compreendiam, como se o silêncio de Gabriel ofendesse o equilíbrio daquela bolha onde todos pareciam repetir os mesmos gestos, palavras e atitudes. Gabriel escutava tudo, mas não reagia. Apenas olhava para o chão, para as contas em sua cabeça, para a lousa invisível, onde tudo fazia mais sentido do que as pessoas ao redor. A professora Marta não ajudava, ao contrário, parecia irritada com a presença dele. Nos primeiros dias, tentava parecer cordial, mas à medida que o tempo passava e Gabriel não respondia às expectativas sociais, ela começou a agir com impaciência. "Precisa interagir mais, Gabriel", dizia com um tom cortante. "Aqui não é só saber fazer conta, é saber viver em grupo." Ele não respondia. "Assim fica difícil te ajudar", completava com um suspiro audível, como se falasse mais para os outros alunos do que para ele. Não havia gritos, não havia agressões explícitas, apenas o desconforto constante de ser tratado como um incômodo. Certa vez, durante uma aula de geografia, Marta pediu para que os alunos formassem duplas para uma atividade. Gabriel permaneceu na cadeira, sem se mover. Os colegas escolheram rapidamente seus parceiros. Quando a professora percebeu que ele estava sozinho, disse: "Alguém faz dupla com o Gabriel, por favor?" Silêncio. Ela insistiu. "Ninguém?" Esperou alguns segundos. "Tudo bem. Você faz sozinho, então." E seguiu a aula como se nada tivesse acontecido. Gabriel não reclamou. Apenas pegou a folha, leu o enunciado e começou a responder. Na semana seguinte, a nota da atividade voltou com um 9. Marta não comentou, mas um dos alunos, ao ver a nota de Gabriel, murmurou: "Até quando faz sozinho? Tira mais que a gente." O comentário foi abafado por risadas discretas, mas Gabriel sentiu. Não entendeu a lógica daquela hostilidade. Por que alguém se incomodaria com suas boas notas? Mas entendeu que algo ali não era sobre ele, era sobre o que ele representava, a quebra de um padrão. No refeitório, a distância ficava ainda mais evidente. Os grupos se formavam por afinidades, por status, por laços familiares que já existiam desde a infância. Gabriel ficava num canto com seu lanche simples, não por vergonha. Ele nem ligava para isso. Era apenas o espaço onde conseguia respirar em paz. As auxiliares da escola até tentavam ser gentis, mas era aquela gentileza artificial, treinada, o tipo de atenção que se oferece por obrigação. Gabriel percebia. Ele sempre percebia. Em casa, os pais notavam o peso nos ombros do filho. Patrícia perguntava como tinha sido o dia, mas Gabriel respondia apenas com "foi normal." Ademar, cansado do trabalho, tentava puxar conversa nos fins de semana, levava o filho para andar no parque, falava sobre o tempo, sobre futebol. Gabriel escutava com atenção, mas raramente completava as frases. Eles não o forçavam. Aprenderam com o tempo a respeitar os silêncios de Gabriel. Sabiam que ele sentia, que ele pensava e que, de alguma forma, ele guardava tudo, mesmo que não dissesse. Na escola, as tensões aumentavam de forma sutil, mas constante. Uma aluna, filha de um executivo conhecido, perguntou à professora Marta em voz alta: "Ele é bolsista, né?" Marta hesitou por um segundo e respondeu com indiferença: "Sim, a escola tem um programa de inclusão. Programa de inclusão." Aquelas palavras ecoaram como se Gabriel fosse parte de um experimento. Depois disso, o tratamento mudou. Os olhares ficaram mais curiosos, alguns mais frios, outros irônicos. "Ah, então é por isso." "E que ele está aqui", disse uma das meninas no banheiro, achando que ninguém ouvia. Gabriel ouviu, e como tudo o que sentia, guardou. Marta, apesar de tudo, não era cruel por definição. Era ignorante, impaciente e cheia de preconceitos mascarados por rigor pedagógico. Ela dizia que todos deviam ser tratados de forma igual.
mas tratava Gabriel com frieza e pouca paciência, como se ele fosse um erro na planilha perfeita daquela sala. Naquela altura, ela já não escondia seu desagrado. Reclamava da falta de engajamento de Gabriel nas reuniões pedagógicas. Dizia que ele era inteligente, mas distante, frio demais, difícil de ler. E enquanto isso, Gabriel seguia ali. Chegava no horário, entregava todas as atividades, tinha as melhores notas em matemática. Não sorria, não chorava. Apenas caminhava pela escola como se estivesse num labirinto onde cada passo exigia mais cálculo emocional do que qualquer equação que já resolvera. A pressão, lenta, sutil, mas constante, formava uma bolha ao redor dele. Mas Gabriel não parecia prestes a estourá-la. Ele apenas continuava, com olhos baixos, ouvidos atentos e uma mente que nunca parava de trabalhar. Ele ainda não sabia, mas aquela bolha de tensão, desconforto e desprezo silencioso estava prestes a ser furada, não por uma explosão, mas por uma resposta, uma única resposta, que faria tudo mudar. Era uma manhã nublada de terça-feira. Gabriel chegou à escola como sempre, pontualmente, em silêncio. Seus passos firmes, mas contidos, cruzaram o pátio sem chamar atenção. A cabeça baixa, a mochila ajustada nos ombros e os olhos fixos no chão. Para muitos, ele parecia indiferente ao ambiente. Mas, por dentro, cada passo era calculado. Cada barulho, cada olhar, cada ruído de sala, tudo era registrado com precisão. Naquela terça, havia algo diferente no ar. Um nervosismo que pairava, mesmo que ninguém soubesse o motivo. Na sala de aula, a professora Marta mexia no projetor com irritação. O equipamento não funcionava como ela queria. Reclamava baixo, mas com impaciência visível. Gabriel sentou-se em seu lugar de sempre, na segunda fileira, ao lado da janela. Do lado esquerdo, ninguém. Os alunos evitavam sentar-se perto dele, não por medo, mas por desconforto. Estar ao lado de alguém que não ria, não falava, não se misturava, fazia com que se sentissem de alguma forma desafiados. Marta finalmente desistiu do projetor e pegou o apagador. Voltou ao velho quadro branco e começou a escrever a nova matéria. Expressões numéricas com múltiplas operações e variáveis. Hoje vamos elevar um pouco o nível, disse, voltando-se para a turma. Quero ver quem realmente está prestando atenção. Ela explicou alguns exemplos no quadro com rapidez. Para Gabriel, cada linha era clara, lógica, precisa. Mas, para a maioria da sala, aquilo parecia um emaranhado de símbolos. Marta, impaciente com a apatia geral da turma, resolveu mudar a abordagem. Vamos ver quem pode resolver esse exercício. Apontou para um cálculo mais complexo que ocupava quase metade da lousa. Nenhuma mão se levantou. Ela cruzou os braços, incomodada. O silêncio da sala aumentava seu incômodo. Ninguém insistiu. E então, como quem quer jogar uma isca para provocar uma reação, ela virou-se bruscamente na direção de Gabriel. Gabriel, que tal você? Disse com um sorriso contido carregado de ironia. Já que está sempre tão concentrado, mostre pra gente como se faz. Ele levantou os olhos lentamente. O quadro estava claro para ele, o cálculo compreensível. Mas o que não estava claro era a intenção por trás da pergunta. Marta não o chamava com interesse real em sua resposta. Ela o provocava. Queria uma reação. Queria que ele falhasse. Gabriel hesitou. As mãos, pousadas sobre o caderno, se moveram levemente. Ele não gostava de ser observado, não gostava da pressão, e menos ainda da exposição pública sem aviso. Está ouvindo, Gabriel? Ela insistiu, agora em tom mais firme. O quadro é seu. A sala ficou em silêncio absoluto. Alunos se viraram em suas cadeiras. Havia um clima de expectativa. Alguns já sorrindo, como se esperassem um espetáculo. Gabriel não se levantou. Vamos, levante-se. Marta insistiu. Você precisa participar, não adianta
ficar só no caderno. Ele se ergueu devagar, caminhou até o quadro sem olhar para ninguém. O marcador azul tremia levemente em sua mão. Ele leu a equação, sabia como resolver. Mas o problema não era o cálculo, era o ambiente. O peso daqueles olhos. Marta ficou parada ao lado, braços cruzados. Pode começar quando quiser, disse, quase em tom de desafio. Gabriel colocou a ponta do marcador no quadro, mas não escreveu. O silêncio durou mais do que a sala aguentava. Um aluno no fundo tossiu. Outro sussurrou. Tá travado. Gabriel respirou fundo. Ainda não escreveu. Sentia o suor na testa. Os números estavam lá, em sua mente. Mas a pressão o fazia travar. Não por falta de conhecimento, mas por sobrecarga. Estímulo demais. Gente demais. Expectativa demais. Marta bufou. Sabe, Gabriel, inteligência não serve de nada se a gente não compartilha com os outros. Alguns alunos riram. Às vezes parece que você nem tenta, completou ela. Essas palavras cortaram mais fundo que qualquer outra. Não era apenas cobrança, era desprezo. Um ataque ao seu esforço silencioso, diário, invisível aos olhos de quem só valoriza o que é falado, mostrado, performado. Gabriel largou o marcador. Voltou à carteira. A professora não disse mais nada. A aula seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Na saída, 2 meninos passaram por ele e imitaram o som de uma sirene, zombando da travada que ele dera no quadro. Gabriel não reagiu, mas guardou tudo. Chegou em casa mais calado do que o normal. Sentou-se no sofá e ficou olhando fixo para um ponto na parede. A mãe percebeu. Não perguntou. Apenas trouxe um copo de suco, deixou ao lado e sentou-se junto. Foi difícil hoje? Perguntou depois de alguns minutos. Gabriel assentiu com a cabeça. A professora, ela grita com os outros também? Perguntou. Grita não, só fala com força. A mãe tocou seu braço. Você sabe que pode me contar, né? Gabriel não respondeu, mas a presença dela era o suficiente. Era o único lugar onde ele podia existir sem se explicar. No dia seguinte, Marta agiu como se nada tivesse acontecido. Chamou outros alunos ao quadro, seguiu com o conteúdo, mas Gabriel, em silêncio, já não era o mesmo. Ele continuou entregando as tarefas, continuou tirando as melhores notas, mas algo em sua postura havia mudado. Não era raiva, era foco. Era um tipo de alerta que o fazia observar ainda mais, registrar ainda mais, porque agora ele sabia. Ela não queria apenas que ele participasse, ela queria que ele falhasse, e isso ele não podia permitir. O capítulo se encerra não com gritos, mas com o nascimento de um objetivo silencioso. Gabriel não quer provar nada para ninguém, mas no fundo entende que a única forma de mudar aquele olhar, aquele desprezo disfarçado de exigência, seria respondendo à altura, do jeito dele, e esse momento estava cada vez mais perto. A rotina de Gabriel não mudava, mas em casa, o silêncio tinha outro significado. Se na escola ele era o estranho, o deslocado, em casa ele era compreendido, ainda que nem sempre fosse entendido. A pequena sala do apartamento modesto era o cenário onde o verdadeiro Gabriel existia. Um sofá gasto, um tapete simples, uma TV pequena que raramente era ligada. Sobre a mesa, um caderno espiral quase sempre aberto, repleto de números, setas, contas riscadas à mão. Ali, ele não precisava provar nada. Ali não precisava se defender de olhares ou comentários. A mãe, Patrícia, era sua maior referência de acolhimento. Nunca fez perguntas demais, mas sabia interpretar os sinais do filho como poucas pessoas sabiam. Quando ele voltava com o olhar mais baixo do que o normal, ela não pressionava. Apenas colocava a comida na mesa e deixava o silêncio fazer seu trabalho. Naquela noite, depois da humilhação na aula, Gabriel se trancou no quarto por horas. Patrícia ficou preocupada, mas respeitou. Às 9 da noite, bateu levemente na porta e entrou. Ele estava no chão, deitado de barriga para baixo,
com um papel cheio de anotações à frente e um lápis entre os dedos. Tinha ao lado dele uma régua, um caderno de brochura e um livro da biblioteca da escola. "Tá com fome, filho?" Ele não respondeu, mas se sentou devagar, como se acordasse de um sonho. "Fiz arroz com abóbora e frango. Seu pai já tá chegando. Só falta você." Gabriel a olhou e seu rosto estava calmo. Não feliz, mas calmo. "Tô quase terminando aqui", murmurou. "O que você tá fazendo?" "Tô tentando descobrir se o número primo 673 cabe dentro de uma sequência que criei." Patrícia sorriu com doçura, sem entender nada, mas com orgulho estampado nos olhos. "Cabe dentro do meu jantar também", brincou com leveza. Na mesa, os três comiam em silêncio. Ademar, cansado da lida pesada no trabalho, olhava para o filho com admiração e preocupação. "Como foi na escola?" perguntou direto, como quem sabe. "Que não virá uma resposta completa." Gabriel deu de ombros. "Igual", respondeu. "Professora ainda tá pegando no teu pé?" Ele pensou por um segundo. Então respondeu. "Ela gosta quando eu erro." Patrícia e Ademar trocaram olhares. O pai segurou os talheres por um instante, como se sentisse o golpe. "Você não tá sozinho, viu?" disse. "Qualquer coisa, eu vou lá. Falo com a coordenação." Gabriel balançou a cabeça. "Não precisa." "Por quê?" Ele levantou os olhos com firmeza contida. "Porque eu tô resolvendo." Depois do jantar, enquanto o pai assistia ao noticiário e a mãe dobrava roupas, Gabriel voltou para o quarto. Pegou o mesmo papel e começou a rabiscar de novo. A sequência numérica que havia criado já se estendia por 2 folhas. Não era algo ensinado na escola. Era um desafio próprio, nascido de sua mente inquieta. Ele não queria provar nada a ninguém, mas queria entender e, mais ainda, queria que o mundo fizesse sentido. Os números ajudavam nisso. Tinham regras, ordem, uma lógica perfeita que não mudava dependendo de quem você era, de onde vinha ou de como falava. Ao contrário do mundo lá fora, onde o tom da sua voz ou a marca da sua mochila definia se você seria ouvido ou ignorado. Nos fins de semana, Gabriel gostava de ficar sentado na varanda do apartamento, observando o céu. Ficava longos minutos apenas olhando, com o caderno apoiado no joelho. Ademar às vezes o acompanhava, sentava ao lado, sem dizer nada, apenas dividindo o silêncio. Às vezes dizia algo como: "Sabia que antigamente os navegadores se guiavam só pelas estrelas?" E Gabriel respondia com fatos detalhados sobre constelações, matemática dos astros, latitude, longitude, se estivesse confortável. "Como você sabe essas coisas, filho?" "Leio e lembro." Na escola, ninguém imaginava que aquele menino calado e desconectado passava horas por semana desafiando a si mesmo em cálculos que iam muito além do conteúdo curricular. Mas em casa, Patrícia sabia. Certa manhã de sábado, encontrou o caderno de Gabriel sobre a mesa. Era o mesmo que ele usava na escola, mas nas páginas finais, ele fazia algo diferente. Desenhava padrões numéricos como se fossem arte. Formava pirâmides de resultados, sequências que cruzavam entre si. E ao lado, deixava pequenas anotações escritas com letra minúscula. Se 173 é primo, então o comportamento do grupo salta a cada 4 posições. Ela não entendia, mas sentia. Aquilo era o jeito do filho se expressar. Era o que estava dentro dele, o que ele ainda não conseguia dizer em voz alta. Com o passar das semanas, Gabriel foi se tornando ainda mais centrado. A dor da humilhação sofrida em sala não desapareceu, mas transformou-se em combustível. Ele não queria se vingar da professora, mas queria estar pronto, pronto para o próximo momento, pronto para mostrar que, mesmo sem falar alto, sua mente gritava, mesmo que ninguém ouvisse agora. Ademar, numa dessas noites, entrou no quarto do filho e viu as folhas sobre a cama. Pegou uma, olhou com atenção. Estava cheia de símbolos. "Você que fez isso aqui?" Gabriel assentiu. "Isso aí é coisa da escola?"
Não! E para que serve? Gabriel respondeu sem hesitar. Para entender o mundo. Era isso. Simples assim. Enquanto todos olhavam para ele com estranhamento, esperando que ele falasse como os outros, se portasse como os outros, ele estava resolvendo o mundo do jeito dele. A professora Marta, os colegas, a escola, ninguém sabia. Mas estavam diante de algo que não podiam medir. E o dia em que ele mostraria isso estava cada vez mais próximo. Aquela sexta-feira começou como todas as outras. Gabriel acordou com o mesmo som da chaleira no fogão. O pai já havia saído para o trabalho e a mãe preparava o café. Ele se vestiu em silêncio, ajustou a mochila e saiu sem fazer perguntas. O caminho até a escola parecia igual. As pessoas, os ruídos da cidade, os carros, os ônibus, tudo seguia o padrão. Mas, dentro dele, algo estava diferente. Ele sentia. Era como se estivesse prestes a entrar em um lugar onde algo importante iria acontecer, mas não sabia o quê. Um pressentimento sem forma. Apenas peso. Ao chegar na escola, notou um movimento estranho na entrada. Alguns alunos riam, outros cochichavam. Quando passou, 2 colegas se calaram. Era sutil, mas estava lá, o rastro do deboche. No corredor, um menino loiro chamado Felipe o olhou de cima a baixo e soltou em voz baixa apenas para que o grupo ouvisse. Hoje tem show do mudo. Aposto que vai travar de novo. A frase doeu, mas Gabriel não reagiu. Apenas andou, como sempre. Olhos no chão, caderno apertado no braço e a respiração contida. Na sala, a professora Marta já estava no quadro, escrevendo uma equação longa, ocupando quase toda a lousa. Era visível que estava preparando algo. Os números não faziam parte da aula anterior. Aquilo era um conteúdo novo, mais avançado. Os alunos entravam e tomavam seus lugares. Marta esperava, braços cruzados, até todos se acomodarem. Hoje vamos testar um pouco da lógica de vocês, disse com um leve sorriso. Gabriel abriu o caderno, como sempre fazia. O coração batia diferente. Algo estava errado. Marta olhou para a sala, caminhou até o canto e encostou-se na mesa. Essa equação aqui, apontou para o quadro, caiu numa Olimpíada de Matemática Nacional. Nível alto. Raramente alguém acerta sem ajuda. Mas vamos ver se alguém aqui se arrisca. Silêncio. Ela esperou alguns segundos. Ninguém fez uma pausa dramática. E então, sem disfarçar, virou-se direto para Gabriel. Gabriel, o que você acha? Perguntou com um tom suave demais para ser natural. Ele levantou os olhos devagar. Vem até o quadro, mostra pra gente. O clima mudou, o ar ficou denso. Os colegas se entreolharam. Sorrisos surgiram nos cantos da boca. Era isso que muitos ali esperavam. Mais uma chance de ver o estranho falhar. O bolsista calado virar piada. Gabriel hesitou. As mãos tremiam um pouco. O barulho da caneta batendo na mesa da frente parecia uma sirene. O zumbido do ventilador o incomodava. Cada estímulo era um peso. Vamos, Gabriel. Todos aqui estão curiosos para ver do que você é capaz, disse Marta, quase como um desafio. Ele se levantou sem dizer nada. Caminhou até o quadro com passos lentos. Pegou o marcador. Olhou a equação. Era complexa, mas ele entendia. Estava dentro do que estudava sozinho em casa. Mas não era esse o problema. Era o público. Era o clima. Era a intenção por trás daquele convite. Marta permaneceu ao lado, em pé, braços cruzados, observando. Não o ajudava. Não incentivava. Ela apenas esperava o erro. Gabriel começou a escrever devagar. Fez a primeira linha. Depois parou. Pensou. Recomeçou. Vamos lá, gênio, disse alguém no fundo da sala. Era Felipe. A frase veio baixa, mas o impacto foi alto. Alguns riram, outros apenas esperaram a próxima cena. Marta não repreendeu, não disse nada, permitiu o deboche, talvez até o desejasse. Gabriel travou por um segundo. O som da voz do colega ficou martelando. Gênio. Não era um elogio, era veneno. Ele fechou os olhos por um instante.
Respirou fundo, abriu os olhos e continuou. Fez a segunda linha com mais firmeza. A terceira, com ainda mais precisão. E então, parou. A equação estava quase resolvida, mas ele não seguiu. Virou-se para a professora. Olhou nos olhos dela, coisa rara. Posso terminar depois? Marta arqueou as sobrancelhas. Depois, Gabriel assentiu. Ela riu, sem esconder o desprezo. Você já começou. Agora termina. Ele não respondeu. A professora esticou a mão e tirou o marcador da mão dele. Sente-se. Depois conversamos. Gabriel voltou para o lugar. A aula continuou. Marta apagou parte do quadro e retomou o conteúdo. Mas todos perceberam que algo havia mudado. No intervalo, Gabriel foi ao banheiro e lavou o rosto. O som da água o acalmava. Ficou ali por longos minutos, com os olhos fixos no espelho, encarando a si mesmo, não com raiva, mas com uma certeza silenciosa crescendo por dentro. Ele não podia mais fugir. Se quisesse continuar ali, se quisesse ser ouvido de verdade, teria que responder, do jeito dele, no tempo dele, mas teria que responder. Na saída, Marta conversava com outro professor no corredor. Gabriel passou, perto ouviu um trecho. Ele é esperto, mas difícil. Não fala, não reage. Parece que vive num mundo à parte. Tem hora que cansa. O outro professor não respondeu. Gabriel seguiu em frente, em silêncio, como sempre. Mas por dentro, o mundo já não era mais o mesmo. Aquela provocação, resolve isso, gênio, não era só uma frase, era o empurrão, era a faísca. E embora Marta ainda achasse que Gabriel era apenas um aluno estranho e calado, ela não sabia que havia acabado de dar início à maior lição da própria vida. Uma lição que não viria em gritos, nem em discussões, mas em respostas. E respostas Gabriel sabia dar, mesmo que ainda não soubessem disso. Segunda-feira, Gabriel chegou à escola cedo, mais cedo do que o habitual. A maioria dos alunos ainda não havia entrado. O pátio estava quase vazio e o corredor principal ecoava os passos solitários de quem carregava muito mais que uma mochila nas costas. Ele não sabia o que ia acontecer naquele dia, mas sabia que não podia continuar sendo apenas um espectador da própria história. O quadro inacabado da última sexta-feira ainda estava vivo em sua mente. A voz da professora, as risadas abafadas, a palavra gênio cuspida como ofensa. Tudo ainda ressoava, não como trauma, mas como empurrão. Gabriel não queria vingança, nunca quis. Ele só queria ser compreendido. Na primeira aula, tudo parecia igual. Os alunos chegaram, ocuparam seus lugares. Gabriel, como sempre, sentou-se em sua carteira, abriu o caderno e olhou para a frente. Mas dessa vez, não estava ali apenas para assistir. A professora Marta entrou com uma pilha de provas em mãos. Fez as chamadas, distribuiu os papéis e começou a correção. No quadro, explicava os erros mais comuns da turma na última avaliação. Falava rápido, como sempre, exigente, impaciente. Gente, vocês precisam prestar mais atenção. Isso aqui é básico. Tem aluno tirando 6 porque não lê o enunciado. Ela andava de um lado para o outro. Eu não estou aqui para ensinar o que vocês já deviam ter aprendido no fundamental, completou, olhando de relance para Gabriel, mesmo que ele não tivesse tirado nota baixa. No meio da explicação, ela resolveu incluir um desafio. Vamos fazer diferente hoje. Quero ver quem está prestando atenção mesmo. Escreveu no quadro uma equação de múltiplas variáveis, bem mais difícil que as anteriores. Algumas cabeças já começaram a se abaixar. Sussurros surgiram. E então ela disse: Gabriel, dessa vez você resolve. A sala se calou. Todos viraram-se para ele, esperando mais um momento constrangedor. Mas Gabriel já estava de pé. Antes que ela repetisse o chamado, ele caminhou até o quadro em silêncio. Pegou o marcador com firmeza. Não havia hesitação. Ele olhou o problema. Era complexo, mas não para ele. A lógica fluía como um rio em terreno conhecido.
começou a resolver devagar, linha por linha. A sala assistia em silêncio absoluto. Cada número que ele escrevia era acompanhado por um olhar incrédulo. Primeira linha, correta. Segunda linha, avançou o raciocínio com clareza. Na terceira, ele parou por um instante. Todos prenderam a respiração. Então ele virou-se, olhou para a turma e, com a voz baixa, mas firme, disse: aqui é onde quase todo mundo erra, porque esquece da ordem das operações. Foi como se o tempo parasse. Pela primeira vez, Gabriel falava na frente de todos, sem ser forçado, sem vergonha. Ele simplesmente falava. Continuou resolvendo. A lógica era limpa, precisa. Os sinais bem posicionados. As letras substituídas por valores com explicação calma, quase pedagógica. Ao final, virou-se para a turma. Resultado final é -11. Silêncio. A professora, ainda de pé, olhava para o quadro como se visse algo impossível. Um dos alunos, Marcos, que sempre tirava nota alta, conferiu no caderno. Tá certo, disse quase num sussurro. Outro menino, que ria dele nas semanas anteriores, agora estava boquiaberto. Gabriel caminhou de volta até a sua carteira. Sentou-se. Abriu o caderno novamente, como se nada tivesse acontecido. A professora Marta demorou alguns segundos para reagir. Muito bem, disse sem entusiasmo. Foi uma boa explicação. Ela virou-se para o quadro, apagou a equação e continuou a aula. Mas a voz já não tinha a mesma força. Porque naquele momento, Marta entendeu o que havia feito. Ela tinha subestimado o menino. Não por falta de habilidade, não por desempenho, mas por ser calado, por ser negro, por ser diferente. Na aula seguinte, alguns alunos começaram a tratar Gabriel de outra forma. Ainda com distância, mas agora com respeito. Na hora do recreio, ninguém fez piadas, ninguém empurrou, ninguém sussurrou. E quando ele passou perto do grupo que sempre o observava, um deles disse: aquela conta foi insana. Como você fez aquilo de cabeça? Gabriel apenas deu de ombros. Eu treinei. Foi a primeira conversa iniciada por ele desde que chegara naquela escola. Na sala dos professores, Marta estava sentada, ainda em silêncio. Outro professor, que assistiu a cena de longe, comentou: o garoto é brilhante. Você viu? Ela não respondeu. Estava engolindo o próprio preconceito, digerindo o desconforto de perceber que tinha cometido um erro silencioso, mas profundo. Ela não o havia ensinado. Ela o havia diminuído. E ainda assim, ele havia se erguido. No dia seguinte, Gabriel entrou na escola com o mesmo andar contido. Mas agora, os olhares eram diferentes. Alguns o cumprimentavam com um aceno, outros com admiração muda. Ele continuava sendo o mesmo garoto, o mesmo silêncio, o mesmo caderno, mas algo havia mudado, e não era ele. Era o jeito como o mundo ao redor finalmente começava a vê-lo. Gabriel não se sentia um herói, não sentia que tinha vencido. Ainda haviam desafios, ainda haviam olhares, mas agora ele sabia que quando quisesse, poderia ser ouvido. E mais importante, poderia escolher como falar, porque naquele dia o silêncio falou alto e ninguém teve coragem de duvidar do que foi dito. A repercussão da aula em que Gabriel resolveu a equação soou como um eco silencioso. Não houve aplausos nem manchetes, mas havia algo diferente no ar. Naquela semana, o nome dele começou a surgir nos corredores com um novo tom. Antes era o estranho, o que não falava, o bolsista calado. Agora era o gênio da matemática. Os colegas ainda não se aproximavam com naturalidade. Os gestos vinham com cuidado, como se estivessem pisando em território desconhecido. Mas pela primeira vez, havia curiosidade genuína. Na terça-feira, um grupo de alunos se aproximou durante o recreio. Gabriel estava, como sempre, sentado no banco do pátio, observando o chão. Ouvia o som dos pássaros, contava os intervalos entre os carros da rua próxima. Ele fazia isso por conforto. Era previsível, era seguro. Mas naquele dia foi interrompido. Cara, começou um menino de boné, tímido.
como você aprendeu a resolver aquilo? Gabriel levantou os olhos devagar. Estudando. O garoto riu, nervoso. Mas sozinho? Tipo, sem professor? Gabriel assentiu. Minha mãe me ajuda a entender o que eu não sei, mas a maioria eu estudo porque gosto. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos. Um deles disse: você devia participar das Olimpíadas de Matemática. Você ganhava fácil. Gabriel não respondeu. Não, por desprezo, mas porque não sabia como reagir. Ele nunca tinha pensado em competir. Ele estudava por necessidade emocional, não por medalhas. Na sala dos professores, o assunto também mudava de tom. Marta estava sentada à mesa, revisando provas, quando a coordenadora se aproximou. Marta, ouvi sobre a aula de sexta. Fiquei sabendo que o Gabriel surpreendeu todo mundo. Ela levantou os olhos lentamente. Sim, ele respondeu tudo. Explicou com clareza. Impressionante. E como está o comportamento dele agora? Marta respirou fundo. O mesmo. Silencioso, mas firme. A coordenadora sorriu. Isso é bom. Temos que começar a olhar com mais atenção para esses alunos. Talvez seja a hora de revermos nossa abordagem. Marta assentiu, mas com o orgulho ferido. Ela sabia que não havia guiado Gabriel até aquele momento. Tinha apenas atrapalhado o caminho dele. E mesmo assim, ele seguiu. Na semana seguinte, a direção da escola promoveu uma reunião entre os pais dos alunos bolsistas e a equipe pedagógica. O objetivo era reforçar a integração e ouvir as famílias. Ademar foi representando Gabriel. Chegou de camisa social, sapato lustrado e expressão séria. Sentou-se com os outros pais, mas notava os olhares de lado, as conversas abafadas. A maioria dos presentes pertencia a uma classe social distante da sua. Durante a reunião, um dos coordenadores citou o nome de Gabriel. Tivemos um caso interessante. Um dos nossos alunos do 7º ano, o Gabriel, demonstrou grande capacidade em matemática. Uma habilidade realmente acima da média. Isso mostra a importância de valorizarmos todos os perfis. Ademar não disse nada, mas seu peito se encheu. Não era só orgulho, era alívio. Era como se finalmente o filho tivesse conseguido falar num idioma que aquela escola entendia, o da excelência. Em casa, Gabriel não comentava sobre isso. Continuava com sua rotina, caderno, lápis, contas e mais contas. Mas havia algo diferente nos olhos dele, um tipo de brilho discreto, como se uma parte do mundo, antes inacessível, agora tivesse se aberto, e ele tivesse encontrado a porta. Patrícia notava as mudanças, certas palavras que ele passava a dizer, certas frases espontâneas, um pouco mais de contato visual, um pouco mais de leveza. Você está gostando da escola agora? Ela perguntou uma noite. Ainda tem muito barulho, respondeu ele. Mas agora ninguém ri do meu silêncio. Ela sorriu com os olhos marejados. Na sexta-feira seguinte, a professora Marta pediu que os alunos formassem grupos para uma atividade de lógica. Antes que qualquer um dissesse algo, uma aluna, Lívia, uma das mais populares, virou-se para Gabriel. Quer fazer no nosso grupo? A classe silenciou por um instante. Gabriel olhou em volta. Sentiu o peso da atenção, mas também a ausência de julgamento. Ele assentiu. Pela primeira vez, se juntou a um grupo de colegas. A aula seguiu com sorrisos e tensão quebrada. Ao fim da tarefa, o grupo de Gabriel foi o único a resolver o problema corretamente. Muito bom, grupo 4, elogiou Marta. Depois, hesitou. Olhou para Gabriel por alguns segundos. E então, disse algo que jamais havia dito. Parabéns, Gabriel. Excelente trabalho. Foi breve, sem aplausos, sem discurso. Mas naquele instante, o pedido de desculpas estava ali, disfarçado em reconhecimento. Gabriel não respondeu. Apenas escreveu algo em seu caderno. Na última aula do dia, Marta entregou uma folha com um convite. Uma seletiva interna para as Olimpíadas Escolares de Matemática. Gabriel leu o papel, pensou por alguns segundos e então guardou na mochila.
Não respondeu ali, mas sabia o que faria. Ao sair da escola, naquele fim de tarde dourado, ele caminhou como sempre, silencioso. Mas agora ele não era mais invisível. O menino negro, bolsista, autista, de fala contida, tinha quebrado uma muralha que muitos acreditavam intransponível. Com números, com lógica e com dignidade, o auditório da escola estava lotado. Pais, alunos e professores se espalhavam pelas cadeiras, ansiosos pela cerimônia de premiação das Olimpíadas Escolares. Era um daqueles eventos formais, com discursos longos e luzes fortes no palco. Gabriel estava lá. Camisa social simples, calça escura, a mesma postura discreta de sempre. Mas havia algo diferente naquele dia. Ele não era apenas mais um aluno da plateia, era um dos premiados. Quando chamaram seu nome, a sala silenciou. Ele se levantou devagar e caminhou até o palco. Recebeu o certificado das mãos do diretor e uma pequena medalha. Não sorriu, não levantou os braços, mas seus olhos diziam tudo. Marta, sentada na fileira da frente, aplaudiu de pé. Ela, que antes o chamava com impaciência e o testava com sarcasmo, agora o observava com humildade, porque entendeu tarde que algumas pessoas não precisam falar alto para serem ouvidas. Gabriel desceu do palco e voltou ao seu lugar. A medalha tilintou leve em seu peito. Ele olhou para o pai, sentado à direita. Ademar não segurou o sorriso. Patrícia enxugava discretamente as lágrimas. Naquela noite, o jantar em casa foi simples. Arroz, frango, feijão. Mas o sabor tinha outra densidade. Você foi incrível, disse o pai. Gabriel deu um meio sorriso. O tipo que raramente mostrava. Eu só fiz o que sabia. Mas fez do seu jeito, completou a mãe. Isso é o mais bonito. Eles comeram juntos em silêncio por alguns minutos. E então, Gabriel perguntou: vocês acham que tem outras crianças como eu? Que ninguém escuta? Patrícia se emocionou. Muitas, filho. Muitas mesmo. Eu queria que elas soubessem que dá para continuar, mesmo quando ninguém entende. Ademar estendeu o braço e tocou no ombro do filho. E agora elas vão saber, porque vão te ver e vão lembrar. Nos dias seguintes, a história de Gabriel começou a circular pela escola. Alguns professores comentavam seu desempenho. A coordenação propôs uma nova abordagem para alunos neurodivergentes. Marta passou a incluir dinâmicas mais acessíveis, mais humanas nas aulas. Mas nada disso teria acontecido se ele tivesse gritado. A mudança aconteceu porque Gabriel escolheu continuar, mesmo calado, mesmo incompreendido, mesmo invisível. Ele não venceu discutindo, venceu mostrando. Hoje Gabriel ainda é um menino de poucas palavras, mas seus cadernos agora têm mais espaço. Ele escreve mais, escreve textos curtos sobre os padrões que enxerga na vida, nos números, nas pessoas. Ele ainda evita o centro do recreio, prefere os cantos, ainda não gosta de barulho, ainda calcula os passos antes de dá-los. Mas agora não anda mais sozinho, porque a coragem dele abriu caminhos e, mais importante, abriu olhos. Essa história é sobre números, sim, mas não os da equação. É sobre o número de vezes que alguém foi subestimado por ser diferente, sobre o número de portas que se fecham para quem não segue o molde, e sobre o número incontável de talentos que o mundo ignora, simplesmente porque eles não gritam. Gabriel mostrou que há força no silêncio e que a verdadeira genialidade não está em ser o mais barulhento da sala, mas em saber exatamente quando falar e o que dizer. E quando isso acontece, até quem nunca te ouviu aprende a escutar. Quantas crianças como Gabriel existem hoje, sentadas em silêncio, apenas esperando a chance de mostrar o que sabem? E quantas ainda serão vistas a tempo? Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ser lembrado de nunca desistir de quem é. E agora me diga nos comentários, você já foi subestimado por ser diferente?
Como você respondeu ao mundo? Inscreva-se no canal para não perder histórias como essa. Porque cada silêncio carrega uma lição. E aqui, toda voz importa.